Olá, pessoas! Mais um documentário histórico e Nossa Senhora das Pautas nos abençoou, né? Porque com o Seattle Seahawks voltando ao Super Bowl justamente contra o New England Patriots, da última vez, com essa defesa que a gente vai conversar sobre, foi justamente o que aconteceu na temporada de 2014, né? Da última vez que esses times se enfrentaram no Super Bowl, a gente tem um timing maravilhoso para falar sobre essa defesa histórica, uma das melhores da história da NFL, que tem um legado impressionante para o resto da década de 2010. E é isso que a gente vai conversar também aqui, além da parte de legado, da parte histórica, claro, a parte tática. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e também lembrando para você, além de tudo, ser membro aqui, porque é graças aos membros do nosso canal, muito obrigado a todos eles, que a gente pode produzir também conteúdo histórico, essa edição bem bonita que você vai ver que o Denis fez pra gente. Vamos conversar então sobre a defesa do Seattle Seahawks de 2014 e 2013, especialmente 2013, né, o ano mágico do time, por enquanto. Estou gravando na semana antecedente ao Super Bowl, por enquanto, o único título da história da franquia. O Seattle Seahawks de 2013 e 2014, ele levou muita gente a se apaixonar pela NFL e muita gente a se apaixonar por esse time, por essa franquia, né? Seattle é uma das torcidas que tem mais afiliados, vamos dizer assim, né? Uma das maiores torcidas aqui no Brasil, certamente top 10 em tamanho, uma torcida apaixonada, e que muitas dessas pessoas começaram a assistir a NFL naquele período. A gente vai falar daqui a pouquinho como se formou essa defesa, e esse legado começa com a chegada do Pete Carroll, com mais uma oportunidade para o Pete Carroll, né, na NFL. Ele tinha sido treinador antes na NFL, brevemente pelos Jets e pelos Patriots, né, ironia do destino, e toda uma montagem de elenco que é feita no lado defensivo, a aposta, queira ou não, do Russell Wilson. Eu já falei num outro documentário, tá, que é o Rejeitado pela Régua, por conta do tamanho do Russell Wilson, que você vai conferir no final, vai aparecer aqui. Sem mais delongas, com 2 minutos já, né, nessa introdução, vamos começar a conversar sobre essa defesa. O que é uma característica importante e que é comum a boa parte das defesas que aparecem nesses documentários que eu estou fazendo do século XXI? São defesas que colocam medo no adversário. E não só no adversário, mas no torcedor, né, do oponente, que fica a semana inteira pensando, cara, como que meu quarterback vai conseguir pontuar contra essa defesa? Como que ele vai conseguir dar um jeito? Como que o running back do meu time vai conseguir correr contra esses caras? Como que o wide receiver do meu time vai conseguir criar separação? É o medo. O medo é um sentimento muito importante que uma defesa pode gerar no adversário. E essa defesa de Seattle foi uma defesa que gerou muito medo nos oponentes. Porque ela tinha vários requisitos que são importantes para uma unidade defensiva. Por exemplo, quando jogava em casa, o barulho, o CenturyLink Field, na época o CenturyLink Field, hoje Lumen Field, o estádio mais barulhento da Conferência Nacional. Também era uma defesa que jogava junta, uma defesa de unidade, eu vou falar sobre isso também ao longo do vídeo. Uma defesa que tinha o chamado swag, uma defesa que tinha uma autoridade, que imprimia autoridade, que não tinha medo dos adversários. Como esquecer, por exemplo, a vitória contra os Patriots de Tom Brady, antes, né, do Super Bowl 2014, mas que é o momento que essa defesa, essa unidade aparece para o mundo, e que o Richard Sherman vai na orelha do Tom Brady e meter um "You mad, bro?", tipo, o famoso "fica pi", não, né? Enfim, é uma defesa para lá de histórica, não tão antiga assim, né? Mais perto de muitos de nós, então tenho certeza que esse documentário vai ser muito assistido. E é uma defesa, essa defesa do Seattle Seahawks de 2013, que ela muda a identidade da franquia. Muitas coisas acabam mudando a identidade da franquia no início dos anos 2010, mas até então Seattle era uma cidade muito machucada. Por quê? Em 2001, o Seattle Mariners teve a melhor campanha da história na temporada regular da Major League Baseball, cai nos playoffs. A cidade tinha perdido o Seattle Supersonics, que virou o Oklahoma City Thunder na NBA. E o Seattle Seahawks, o Seattle Seahawks foi fundado em 1976, essa temporada, inclusive, de 2025 é a temporada número 50 da franquia, até por isso tem aquele patch, né, com 50 na camisa nessa temporada. E o time teve alguns flashes. No início dos anos 80, indo para a pós-temporada da Conferência Americana, Seattle jogava na Conferência Americana, uma certa rivalidade com Denver, né, que até aconteceu. Eu até falei durante essa semana que Seattle tem uma certa rivalidade histórica com os Broncos, porque jogava na AFC Oeste, e principalmente o Super Bowl da temporada de 2005, o Super Bowl 40, há 20 temporadas, no qual Seattle perde para o Pittsburgh Steelers de Ben Roethlisberger em Detroit, no Ford Field. O Seattle Seahawks daquele ano era mais uma unidade que pendia para o ataque, né, com Mike Holmgren como head coach, Matt Hasselbeck como quarterback, um quarterback preciso de West Coast, e principalmente o Sean Alexander, que liderou a NFL em touchdowns naquela temporada. E aí, Seattle acaba tendo uma reestruturação com a chegada do Pete Carroll, e aos poucos o time vai ser montado. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho
para vocês nesse início de documentário. Mas antes, lembrando que esses documentários só são possíveis e são patrocinados pela Invictus. Tem vários produtos de defesa lá para você que quer acampar, para você que trabalha com serviços táticos e tudo mais, ou para você que quer tomar um cafezinho sempre quente, né? Vocês sabem que tem minha canequinha aqui, um copo térmico aqui da Invictus, e tem esses adesivos, ó, que coisa maravilhosa. Adesivos impermeáveis, pode jogar água, como vocês sabem, já mostrei para vocês, pode jogar quanta água quiser que não tem problema. E a Invictus também tem várias mochilas, malas também que você pode comprar para ir na academia, tem algumas um pouco menores, já mostrei para vocês também, outras maiores com patches, então entra agora mesmo em invictus.com.br e com o cupom CURTE você tem 10% de desconto. Lembrando, o cupom é CURTE, entra no site da Invictus e aproveite, tem vários produtos oficiais e licenciados da NFL. Vamos então descobrir como essa defesa foi formada. A história da defesa de 2013 do Seahawks começa alguns anos antes, com a montagem cuidadosa de um elenco jovem e agressivo pelo técnico Pete Carroll. Nos drafts de 2010 a 2012 chegaram peças-chave. O safety Earl Thomas, o strong safety Cam Chancellor em 2010, o cornerback Richard Sherman em 2011, um achado de quinta rodada, entre outros. Para complementar essa base, em 2013, Seattle adicionou Cliff Avril e Michael Bennett, pass rushers experientes, que chegaram via free agency. Esses jogadores formaram o núcleo da secundária apelidada de Legion of Boom, famosa pelo estilo físico e pelos grandes hits. O nome surgiu a partir da gíria Bring the Boom, referência aos tackles esmagadores e também ao barulho do estádio. O resultado foi a consolidação de uma defesa completa, talentos de elite na secundária e um front capaz de pressionar qualquer quarterback. O desempenho na temporada regular confirmou as expectativas. Logo na semana 2, em um confronto muito aguardado contra os 49ers, campeões da NFC no ano anterior, a defesa deu o tom. Vitória por 29-3 para Seattle, com a secundária sufocando o ataque adversário. Esse foi apenas um dos jogos em que os Seahawks simplesmente anularam o oponente. Ao longo do ano, em 7 partidas a defesa permitiu menos de 10 pontos. A torcida em Seattle, conhecida como o 12º homem, viu atuações dominantes como um 34-7 sobre o forte ataque do New Orleans Saints e um 23-0, um shootout sobre os Giants em Nova York. Com essa postura agressiva em campo, a unidade acumulou 39 turnovers na temporada, liderando a liga nesse quesito. Nomes de destaque não faltaram. Are you mad, bro? O próprio Richard Sherman liderou a NFL com 8 interceptações e foi escolhido First Team All-Pro, assim como Earl Thomas. Sherman e seus colegas de secundária marcavam os recebedores no mano a mano, muitas vezes, e, na maior parte dos casos, em zona, com a base do cover tree, impondo uma cobertura cerrada que levou o grupo a ser avaliado como a melhor secundária da era moderna pelo Pro Football Focus. Mas não era só a secundária. Cliff Avril e Michael Bennett combinaram para 16 sacks e meio nas pontas, enquanto o então jovem linebacker Bobby Wagner liderou o time com mais de 100 tackles na temporada. Até os reservas contribuíram. O cornerback Byron Maxwell, substituindo o suspenso Brandon Browner, conseguiu 4 interceptações, mesmo começando 5 jogos como titular. A profundidade do elenco era tamanha que um linebacker que nem titular pleno era, Malcolm Smith, frequentemente entrava e saía e fazia jogadas importantes. No fim da temporada regular, os números falavam por si. Seattle terminou com campanha 13-3 e a melhor defesa da liga em praticamente todos os parâmetros. Menor número de pontos cedidos, 231, menor número de jardas totais e aéreas cedidas, maior número de turnovers forçados. Foi o primeiro time a liderar a NFL nessas 3 categorias desde os míticos Bears de 85. Essa combinação de disciplina tática e talento bruto resultou numa defesa sufocante. O esquema tático de Carroll, baseado em muitas zonas, no cover tree especialmente, e marcação física no homem a homem nas beiradas quando necessário, era relativamente simples, mas executado à perfeição graças à qualidade e entrosamento dos jogadores. Na temporada regular de 2013, poucos times conseguiram ultrapassar a barreira dos 20 pontos contra Seattle, e nenhum chegou a 30. Assim, os Seahawks garantiram a vantagem de mando nos playoffs, sabendo que em casa, com sua defesa inspirada e o barulho ensurdecedor da torcida, seriam difíceis de ser batidos. Como eu falei no início, na introdução do nosso documentário, uma defesa ela tem alguns requisitos para realmente ser intimidadora. Ela precisa provar que ela não tem medo de dar tackle, ela tem que tomar poucos pontos, ela tem que ter a ajuda do torcedor no barulho, mas não só. Uma defesa precisa ser unida. Os 11 jogadores têm que se apoiar. E esse era um dos lemas dessa defesa do Seattle Seahawks de 2013. Um pouquinho antes, até 2012, ela já aparece, desponta, né? É naquela derrota para os Falcons dos playoffs, na saída do estádio, no ônibus, que os jogadores percebem que tinha algo especial, e muitos deles falam isso em entrevistas. Em 2013 vem o título.
Aquela defesa tinha o lema do Who's got my back, I got your back. Ou seja, quem me dá suporte, quem está na retaguarda por mim, quem me apoia, eu te apoio. Todo mundo se apoiando. Por quê? Também porque taticamente uma defesa que jogava bastante em zona, né? Um sistema cover tree, com o meio do campo fechado, no fundo com o Earl Thomas, e o fundo dividido em um terço, um terço, um terço. Para isso dar certo, todo mundo tem que estar na mesma página. O Richard Sherman tem que ter a certeza que o Earl Thomas vai apoiar lá no fundo do campo, no meio, e eventualmente pode ajudar numa dobra, numa rota vertical. E assim sucessivamente. Os linebackers, os jogadores de linha defensiva sabem que se precisar, o Cam Chancellor ajudaria no jogo terrestre como safety, um dos melhores safeties tacleando na NFL. Então essa identidade do Seattle Seahawks daquela época era muito forte em relação a isso, a unidade. Uma defesa tem que ter unidade, e essa defesa do Seattle Seahawks é uma das que mais representam justamente isso. Não só, claro, tem a parte do swag, afinal de contas a atitude, uma arrogância até um pouco positiva, porque é positivo quando está ganhando, claro, do Richard Sherman, de provocar o oponente, de colocar o Michael Crabtree no bolso depois de provocá-lo e tudo mais, foi para lá de importante, de não ter medo nem de Tom Brady e depois de uma vitória ele provocá-lo. Esse swag, essa atitude que essa defesa tinha. Tem a parte visual também, né? Além do barulho do Central Link Field, a parte visual, porque o Seattle Seahawks foi a primeira franquia que teve o uniforme com um redesign, né? Um novo design por parte da Nike. E fazia todo sentido, né? Depois que a Nike comprou os direitos dos uniformes da NFL, até então era a Reebok, que Seattle fosse o primeiro time. Primeiro porque o uniforme antigo, aquele azul petróleo, parecia um giz de cera azul petróleo, horrível, tinha que ser deixado de lado. Afinal de contas, o time tinha uma lembrança ruim com esse uniforme. Foi quando chegou no Super Bowl, mas perdeu o Super Bowl. E esse uniforme de Seattle, o primeiro redesign mesmo, agressivo da Nike, deu muito certo. Afinal de contas, até hoje, ele é utilizado, é um dos uniformes mais bonitos da NFL. Uma nova atitude, uma nova imagem. Essa é a defesa do Seattle Seahawks de 2013. Who got my back? I got your back. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa unidade agora. Nos playoffs de 2013, a defesa do Seahawks foi colocada à prova e respondeu à altura. Na semifinal da NFC contra o Saints, sob frio e chuva, Seattle impôs seu estilo. Anulou big plays, forçou erros e cedeu pontos só no final, já com o jogo encaminhado. Vitória por 23-15, recado dado. Jogar em Seattle era uma missão quase impossível para os oponentes. Na final da NFC, um confronto brutal contra os 49ers. Atuais campeões da NFC, o ataque de São Francisco teve bons momentos com o Kaepernick, mas a defesa de Seattle ajustou e cresceu na hora certa. Cam Chancellor interceptou no segundo tempo e a pressão sobre o quarterback aumentou. No fim, com os 49ers ameaçando a virada, veio a jogada símbolo da temporada. Sherman desviou o passe na endzone, Malcolm Smith interceptou e garantiu a vaga para o Super Bowl. A celebração foi imediata e o discurso inflamado de Sherman no pós-jogo virou viral. Well, I'm the best corner in the game. When you try me with a sorry receiver like Crabtree, that's the result you're gonna get. Don't you ever talk about me. Who was talking about you? Crabtree, don't you open your mouth about the best. Or I'm gonna shut it for you real quick. LOB. All right. A Legion of Boom estava pronta e para o maior palco. No Super Bowl 48, o duelo era contra o ataque mais prolífico da história da NFL, os Broncos de Peyton Manning. Mas bastaram 12 segundos para o caos começar. Um snap errado resultou em safety. A defesa então tomou conta. Chancellor interceptou, Averill pressionou, Malcolm Smith retornou um passe desviado para touchdown. Ao intervalo, o jogo já era. Fizeram todo o estrago que podiam. 22-0. No segundo tempo, a vantagem só aumentou. Um fumble no retorno e outro no touchdown. Denver, que somara mais de 600 pontos na temporada, terminou com apenas 8. Os mesmos 8 que a defesa de Seattle marcou, considerando, claro, safety com 2 pontos e a pick six com 6. O placar final, 43-8, quarta maior margem da história do Super Bowl. Inclusive, o último Super Bowl que foi um amasso. O MVP foi Malcolm Smith, símbolo da força coletiva dessa defesa e símbolo da última jogada da final da NFC. Seattle conquistou seu primeiro título com autoridade. E a Legion of Boom cravou seu nome na história. Qual é o legado dessa defesa? Bom, tem um legado tático. 2015 em diante, boa parte das defesas da NFL rodavam o cover tree com frequência. Mas não só. A gente tem alguns períodos na história da NFL, por exemplo, no final dos anos 70, muito casco de 2 safeties no fundo, né? Com o Tampa 2, início dos anos 2000, com os Buccaneers, e assista o documentário que eu fiz sobre Tampa, sobre o título de 2002, sobre aquela defesa, também muito casco de 2 safeties, metade do campo responsável cada um muitas vezes com cover 2. Essa defesa, ela populariza o meio do campo fechado por um grande safety.
A figura do safety em profundidade, ela floresce e ela ganha muito valor com o Earl Thomas e com essa defesa do Seattle Seahawks. A figura do safety que fica apoiando no box muitas vezes, mas não chega a ser um risco para o jogo aéreo, também ganha muita popularidade. Claro, o Earl Thomas é um desses personagens, tem o Ed Reed nos Ravens também, a gente não vai descartar ele, talvez o melhor safety cobrindo o passe na história da NFL, o Ed Reed, mas essa figura do meio do campo fechado, só um safety no fundo, guardião, o líbero, vamos dizer assim, acaba florescendo. E muitos sistemas defensivos a partir dessa defesa começam a fazer o que essa defesa fez e popularizam esse sistema, não só do cover tree, mas com o safety no fundo do campo. Vai demorar algum tempo para a NFL voltar a usar com mais frequência 2 safeties no fundo do campo. Isso acontece principalmente como uma resposta a Patrick Mahomes e Josh Allen e os passes em profundidade. A partir desse momento, no final da década de 2010, a gente volta com mais cascos de 2 safeties no fundo do campo. Que ironia é a primazia da defesa do Seattle Seahawks de 2025, do Michael McDonald, que é a Legion of Boom 2.0, ou como ela gosta de ser chamada, eu acho que até é justo não colocar o 2.0, porque existem diferenças fundamentais táticas das duas unidades, a Dark Side. Então, a gente tem esse legado tático, mas não só, um legado imediato, porque o time vence o Super Bowl e amassa o Denver Broncos. Os Broncos de 2013 são, estatisticamente, o melhor ataque da história da NFL. Em pontos, em jardas do quarterback, em touchdowns do Peyton Manning do quarterback. Era muito prolífica aquela unidade. E simplesmente entrou em pane, teve um apagão no Super Bowl 48, que até agora é o último Super Bowl que a gente teve um amasso de um lado em cima do outro. A gente teve Super Bowls defensivos e Super Bowls que não foram tão divertidos para quem não torcia para nenhum dos dois times, como por exemplo o Super Bowl 53 entre Patriots e Rams, mas o 48 continua sendo o último no qual a gente teve um atropelo, no qual o jogo não foi competitivo, no qual no intervalo a partida já estava definida. E impossível não dizer o defesas ganham campeonatos depois de ver justamente essa defesa, a defesa número 1 da NFL, enfrentando o ataque número 1 da NFL, não só naquela temporada, mas como na história, e neutralizando o Peyton Manning e amigos no Super Bowl. Tem um impacto imediato também de legado. Richard Sherman, Earl Thomas e Cam Chancellor são figuras mitológicas quando a gente fala em secundária. Tem um impacto de legado também de uma importância maior dada à secundária em relação ao pass rush. Essa defesa ela fortifica muito a posição de cornerback e os cornerbacks vão ganhando mais dinheiro ao longo da década de 2010, eu acho que até como uma consequência, não imediata, não causa efeito, mas também pela importância dessa defesa. Tem coordenadores que ganham espaço por conta desse trabalho, dessa defesa, notoriamente Dan Quinn e o Gus Bradley, né? O Dan Quinn, aí técnico do Washington Commanders, tem uma ligação muito forte com essa unidade. O Pete Carroll, no fundo, ainda teve mais uma oportunidade com os Raiders nessa última temporada, bem fracassada, acabou sendo, claro, mas também por conta do legado dessa defesa. Russell Wilson tem seu último Super Bowl, não só por conta da defesa, mas fez parte dessa unidade. Russell Wilson, que é ídolo de muitas pessoas, Marshall Lynch, e tem, claro, o Super Bowl 49, que poderia ser um bicampeonato para Seattle, mas acabou na interceptação do Russell Wilson pelo Malcolm Butler. É uma defesa que marcou época, marcou história, e muita gente se lembra da rivalidade contra São Francisco, da intensidade do Richard Sherman, do Earl Thomas no fundo do campo, das rotações no pass rush, e de como essa unidade era uma só, que é algo que uma defesa sempre precisa ser. Foi bom assistir essa defesa naquela época e foi muito gostoso estudá-la e lembrar dela para fazer esse documentário. É isso, meu Brasil. Vamos ver o que vai acontecer no Super Bowl 60. Estaremos lá, inclusive, né? Lembrando, 8h30, Sport TV e IGTV aqui no YouTube de graça para todos vocês. A gente te espera e vamos ver se a Dark Side se junta ao legado dessa defesa e quem sabe daqui a alguns anos a gente faça um documentário também dessa defesa de 2025 do Seattle Seahawks. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e para mais documentários e acesso antecipado a eles, não deixe de ser membro do nosso canal. E lembrando também do nosso cupom CURTE, 10% de desconto lá na Invictus para você comprar copos térmicos, mochilas, adesivos impermeáveis e muito mais produtos na invictus.com.br. Beijo e até a próxima.